Olá, eu sou Oswaldo Rodrigues, eu sou psicólogo, terapeuta sexual do IMPASEX, Instituto Paulista de Sexualidade. Somos uma clínica de psicologia voltada para atendimento de pessoas, casais que tenham suas questões sexuais, dificuldades sexuais, disfunções sexuais, problemas de relacionamento de casal, em especial as questões sobre a sexualidade. E lembremos, sexualidade não diz respeito apenas às questões genitais. E hoje quero conversar com vocês sobre um assunto que eu diria que é da maior importância e atende a todas as pessoas. Adultos, adolescentes, crianças, mas eu quero me referir a como é que nós, adultos, podemos saber se uma informação sobre sexualidade é verdadeira ou não. Nos últimos anos, muito tem se discutido sobre a veracidade das informações. Informações têm veracidades disputadas. Informações são encontradas em várias fontes, em vários lugares. E pensava eu, o que nos leva a buscar uma informação? O que nos leva a buscar uma informação diz respeito a ansiedades, diz respeito a perturbações do nosso equilíbrio emocional. Nós estamos preocupados, nós estamos ansiosos para encontrar uma informação que diminua aquela sensação de angústia, sensação pesarosa, uma preocupação, um pensamento que não sai da cabeça, um pensamento que fica girando o tempo todo. Pois é, algo interessante deveria ser base desse questionamento. Eu sei que há poucas décadas, uma das respostas mais fáceis, mais simples, eram simplesmente: olha, vai até a biblioteca, verifica um livro. Ainda assim, tenho que contar para vocês que isso não garantia exatamente a possibilidade de encontrarmos fontes reais, verdadeiras, sobre questões da sexualidade. Muitos livros sempre foram escritos dentro de uma vertente ideológica que queria produzir uma falsa informação, um afastamento da verdade, para que houvesse um contexto de controle sobre as necessidades das pessoas. Mesmo assim, não necessariamente também se encaminhava a inverdades ou erros ou mentiras, mas poderia também conduzir a uma circunstância que levasse a algumas verdades parciais serem mais importantes que outras possibilidades de verdade. Pois é, os livros já eram assim. Porém, os livros ainda tinham outras limitações. Eles não respondiam às perguntas individuais. Eles não traziam a possibilidade de alguém ter uma preocupação, uma dificuldade e não apresentar essa dificuldade. Pois é, como é que nós fazemos isso? Ultimamente, as pessoas têm mecanismos extremamente imediatistas para buscar solucionar suas dificuldades, seus pensamentos, suas preocupações. Vai às mídias sociais e começa a disparar perguntas a grupos de conhecidos, a grupos de pessoas em quem possa confiar. Mas já há 20 anos isso já acontecia através da emissão de e-mails disparados para várias pessoas. Aquele que me respondesse, ou dos que me respondessem, eu iria me afeiçoar mais àquela resposta que batia com o que eu pensava. Sim, isso é verdadeiro. Há 40 anos, era mais difícil isso acontecer, porque as pessoas escreviam cartas a revistas, e isso demorava alguns meses para ter uma resposta. Hoje, então, entramos num aplicativo, fazemos uma pergunta e vocês já perceberam, ficamos extremamente irritados quando alguém não nos responde imediatamente. Olha lá, apareceu que a pessoa leu o que eu falei, o que eu escrevi e não respondeu. Como é que é isso de lidar com a ansiedade com relação às informações, a obter uma resposta à sua pergunta, à sua preocupação? Então, antes de ter uma resposta e saber se essa resposta é verdadeira ou não, preocupe-se.
porque a ansiedade que conduz uma pessoa a não suportar a frustração de obter uma resposta, de obter uma verdade, de conhecer a verdade, provavelmente vai trazer uma série de outros problemas muito sérios, pois nós vamos aceitar a primeira resposta, desde que ela, inclusive, esteja de acordo com o que eu já pensava anteriormente. Quer dizer que a verdade eu já tinha? Pois é, esse é um problema, pois muitas pessoas podem, sim, elas podem já prever uma resposta. Prever uma resposta significa que ela não vai admitir, não vai aceitar frases, respostas, ideias, verdades diferentes da que ela já tem. Conto aqui para vocês como é que nós vamos e devemos enfrentar essas situações, porque uma verdade, qualquer que seja ela, ela deveria ser passível de confrontação. Nós deveríamos usar de argumentos racionais para conseguirmos, por exemplo, encontrar formas na nossa realidade de contestar essa verdade ou confirmar esta verdade. Qualquer assunção, qualquer afirmação que se faça com relação às questões da sexualidade precisam de conhecimento. O conhecimento científico é a base do que nós estamos buscando e propondo, mas todos nós temos conhecimentos, ideias, convicções. E esse vai ser sempre um problema nas discussões. Vejam, se eu tenho uma convicção de algo, eu não suporto a confrontação da minha convicção. Se eu tenho uma hipótese de forma científica, eu posso discutir a minha hipótese através de conhecimentos variados e arranjar maneiras de colocar à prova cada dessas formas. Isso vai nos permitir algo muito importante para a nossa vida sexual. Nós pretendemos, assim espero, que nossa vida sexual venha nos trazer um equilíbrio emocional e que as respostas às nossas perguntas, nossas inquietudes, venham facilitar esse equilíbrio emocional, trazendo, no final das contas, satisfação, bem-estar. Mas veja, se eu estiver buscando uma informação, mesmo falsa, e eu encontrar algo que dê apoio à minha informação falsa, eu também relaxo, eu também me torno mais, assim, menos ansioso. Esse é o perigo. Então eu preciso continuar buscando entender se aquela informação que eu já tenho, ou que eu achei, ela é verdadeira ou falsa. Como fazer isso? Bem, algumas pessoas podem coletar informações de maneiras interessantes. Onde encontramos evidências de que essas informações são verdadeiras? Primeiro, eu não posso ter medo de comprovar que a minha hipótese seja falsa. É verdade que nem sempre nós temos fontes fidedignas de informação, mas algumas formas podem acontecer mais ou menos, ao longo do nosso dia, da nossa semana. Se, por exemplo, tivermos uma consulta médica naquela semana, eu posso perguntar a um médico sobre as funções fisiológicas do meu corpo, como é que meu corpo funciona para que a vida sexual seja melhor. Nem sempre esse médico pode ter a informação que necessitamos, mas já vai ser uma fonte melhor do que perguntar para o nosso amigo de mesma idade, de mesma profissão, que não sabe desses aspectos. Vai ser melhor do que perguntar a um líder religioso, ao vizinho, a um parente. Pois é, eu tenho que aproveitar circunstâncias sociais. Bom, não quero que vocês façam isso numa festa. Uma festa, uma reunião social, não é um bom momento de se perguntar para, por exemplo, um profissional de saúde, questionar informações sobre questões da sexualidade. Estou numa festa, encontro um psicólogo e vou fazer perguntas sobre comportamento sexual. Poxa, mas isso é normal? Isso não é normal? Calma. Veja, é muito importante que escolhamos também o quando fazer isso, porque nós precisamos que a outra pessoa esteja dedicada profissionalmente a nós e não esteja ali, possivelmente, até mesmo dando opiniões pessoais a respeito. Não.
Nós não queremos opiniões pessoais. Opiniões pessoais não servem para resolver nossos problemas. Mas, continuadamente, eu falo de aguentarmos essas ansiedades, administrarmos essas ansiedades e achar as soluções. Lá no início eu falava que, há meros 20 anos, os livros eram fontes de informações. Nós encontrávamos livros que tinham discussões sobre questões de sexualidade, questões descritivas. Eu não quero dizer livros que tragam fotos ou coisas assim. Podem trazer, mas que tragam informações, mas baseadas em ciência. Como é que eu sei que um livro é baseado em ciência? Bem possivelmente, nós tenhamos que olhar para o autor, o que ele faz, deixa de fazer, como é que ele se mostra no mundo. É verdade também que vários profissionais de saúde, ou reconhecidos assim, muitas vezes fazem um discurso social que não é exatamente um discurso, um falar profissional e baseado em ética e profissão, em ética e ciência, em ética e a boa vontade de não te fazer mais confuso. Muitas vezes também é uma maneira de simplesmente arregimentar pessoas que acreditem nele, Neto. Bem, ainda assim, eu falava de livros. Sim, mas na internet existem também livros disponíveis. Sim, alguns pirateados, mas alguns nós podemos entrar em grandes portais de livrarias e encontrar a possibilidade de adquirir um livro para ler pela internet, pelo computador, no celular. Bastaria, sim, verdade. Mas que livros eu deveria buscar? Como eu deveria buscar essas informações? Provavelmente livros que fossem menos, que usassem menos linguagem comum. De verdade, um profissional de saúde já saberia que precisaria buscar essas informações em portais de pesquisas, de investigação. Aqui no Brasil existem vários desses, o portal da Cielo ou do CAPES, por exemplo, do CNPq. Esses são locais onde nós, profissionais de saúde, vamos buscar informações de pesquisas que estão sendo publicadas a cada mês, inclusive dissertações de mestrado, teses de doutoramento, além daqueles estudos que são feitos por pessoas ou grupos de maneira bem específica. Mas, internacionalmente, nós temos que buscar em várias outras línguas. Okay? Não é tão simples muitas vezes, mas descobrimos a informação que queremos é muito melhor. Se há 20 ou 30 ou 40 anos existia uma informação, cientificamente ela pode ter mudado. Vejam que também ela pode mudar por questões sociais e históricas, porque verdades são históricas. Uma verdade que era considerada em 1900, no ano 2000, mudou. Uma verdade, ela também muda porque mudam condições sociais e necessidades das pessoas. Por isso, eu conto aqui para vocês que a verdade é algo em mudança. Então, a ciência permite reconhecer essas mudanças e sempre baseada em teorias corretas, sérias, e é isso que nós temos que buscar. Sexualidade é uma das coisas que envolve muito moral, muita coisa subjetiva, porque cada um de nós tem uma opinião, tem uma percepção de como é que é a verdade. E sabermos uma verdade de como funcionamos fisicamente, anatomicamente, fisiologicamente, é uma parte. Como funcionamos enquanto pessoa, enquanto nós desenvolvemos ao longo da nossa vida as nossas possibilidades e necessidades, é uma segunda coisa. E como que nesta cultura são as regras que ditam como devemos funcionar, é outra. O conjugar dessas três coisas é muito importante. Muitas vezes estamos assim delimitados por nossas ditas necessidades pessoais. Eu gosto disso, eu quero aquilo e eu vou insistir nisso. Pode ser, desde que tenhamos um contexto social que acolha as nossas necessidades, permita que isso aconteça, que não considere as nossas necessidades e suas satisfações de maneira imoral
ou ilegal, e isso esteja de acordo com as possibilidades do meu corpo em produzir estas satisfações. Reconhecer tudo isso muitas vezes exige algo mais do que ler. Muitas vezes exige que tenhamos com quem dialogar. Dialogar de maneira construtiva, de maneira que reconheçamos um caminho para resolvermos problemas. Para isso existe a psicoterapia. Não é um aconselhamento puro, é um desenvolvimento de conhecimento a partir das nossas necessidades. A psicoterapia, tanto para o indivíduo quanto para o casal, vai servir para isso. Precisa de uma psicoterapia? Estamos disponíveis no Instituto Paulista de Sexualidade. Venha conosco. Até mais.